Estamos aqui no 28º Executivo no Ar, 10 de dezembro, às 8 horas e 5 minutos. Né? Bom dia aí aos ouvintes do Grupo Cidade, da nossa queridinha aí, Rádio Cidade AM, né? Aos meus seguidores, né, que sempre têm prestigiado aí nas redes sociais. Hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho, né, algumas gotinhas aqui do Enneagrama, que foi um assunto que a gente começou a falar. A gente está chegando aí ao final do ano, né? Estou voltando agora da Europa, passei uma semaninha aí conhecendo aí algumas belezas naturais, atravessando aí o Oceano Atlântico. E hoje eu vou falar um pouquinho aqui para você, né? Para você que nunca sentiu alegria, tristeza, raiva ou medo. Será que existe alguém que nunca sentiu alegria, tristeza, raiva ou medo? Então a gente vai falar um pouquinho aí dessas emoções, né? Vamos falar como esses sentimentos eles reverberam no nosso comportamento, né? Como a gente enfrenta, né? Eu costumo falar que nós não controlamos o que vem de fora, mas cabe a nós a aceitar, receber, processar e devolver para o universo e para as pessoas, né? E como a gestão, vamos colocar assim, como o controle dessas emoções consegue atuar diretamente no nosso desenvolvimento pessoal, no nosso desenvolvimento profissional. Então, assim, a pessoa que se desenvolve, né, que consegue fazer esse mergulho, consegue se conhecer, consegue encontrar suas forças, né, aceita suas fraquezas, suas fragilidades, ela tende a ter um controle maior das emoções e continuar o crescimento dela enquanto pessoa, enquanto indivíduo, né? E aí a gente fala não só no crescimento pessoal, mas sobretudo profissional, pois a gente consegue conhecer o profissional através da pessoa que está por trás dele, né? Então, assim, se eu tenho uma boa pessoa, eu vou ter um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom político, um bom profissional. Então, o conhecimento, a educação, o autodesenvolvimento, ele sempre começa de dentro, né? E a gente tem algumas, né, energias, porque nós somos formados de energia. E para exemplificar para vocês, né, hoje eu estou aqui, né, podia não estar, assim como a gente tinha um convidado que toda semana a gente traz no executivo, estava tudo programado para trazer esse executivo. Mas como a gente não controla muito o futuro, né, o que está além da gente, nem sempre os nossos planos eles saem como aquilo que a gente idealiza, como a gente sonha. Porque existem algumas questões, algumas coisas que fogem do nosso controle, né? Então a pessoa não conseguiu vir, ela está, né, com um surto, com uma virose, é algo que foi, eu diria para vocês, além da vontade dela e além da nossa vontade de ela estar aqui presente com esse alto executivo, né? Mas isso para mim trouxe, por isso que eu trouxe para vocês, para estar falando um pouquinho mais dessa sabedoria milenar que é o Enneagrama. Né, que ele traz essa consciência e traz para a gente esse estado, né, da gente entender que nem tudo a gente consegue controlar, principalmente o futuro. Eu acho que o que está na nossa mão é hoje, porque o ontem já foi, tem gente que vive muito no passado, e daí se explica algumas emoções e alguns traumas, né? E tem gente também que vive muito no futuro, em algo que ainda vai acontecer. Então, um dia vai ser feliz, um dia vai estar no emprego dos sonhos, um dia vai ter a família bem, então um dia lá na frente, né? E acaba esquecendo de aproveitar o hoje, o aqui e agora, quem está aqui e valorizar o que já tem, né? E aí ter um pouquinho aí dessa felicidade. E quando a gente está falando de sucesso também, o sucesso é uma coisa que é muito relativa. Sucesso para algumas pessoas, né, é ter uma família feliz, é ser pai, é ser mãe, é ter um bom emprego, né? Sucesso é ser bem posicionado na carreira, sucesso é ter um diploma, é fazer uma viagem. Para outras pessoas, sucesso está bem na simplicidade do campo, né? Então, sucesso, a gente pode falar que é algo que vai depender, né, de cada pessoa e de sua autoconsciência. Então, vamos falar aqui um pouquinho. A gente falou no episódio, acho que uns 3 episódios atrás, a gente falou um pouquinho das personalidades, né? E como a gente é idealizado e quando a gente vem para esse mundo, a gente vem com alguns talentos, né? E no longo da nossa carreira, no longo da nossa trajetória,
a gente acaba se perdendo um pouquinho, né? E se perde da nossa essência, se perde daquilo que é o nosso propósito, do que a gente foi idealizado, do que a gente foi criado. Então eu queria trazer para vocês um pouquinho dessa sabedoria, para que a gente consiga valorizar aquilo que a gente tem de mais importante, de mais belo, de mais divino, né? E a gente consiga acolher também aquilo que a gente às vezes tem vergonha de apresentar, de se mostrar e até de ouvir da gente mesmo. Então hoje a gente vai falar de três, né, dessas três energias, dessas três sabedorias que está disponível para todos nós, que a gente, quando é idealizado, é equilibrado, e no decorrer da nossa vida a gente acaba se desconectando de alguma dessas energias. Que a gente está falando aqui da energia do medo e da energia da raiva e a energia da ilusão, que é o que nos move todos os dias, né? Então tem gente que vai para a ação pelo medo, tem gente que vai para a ação pela raiva e tem gente que vai pela ação pela ilusão, pelo sentimento, pela tristeza, né? Tem pessoas que flertam tanto com a tristeza, tá? Que chega o momento de da tristeza tem que ser muito grande para preencher um vazio que às vezes nem ela entende, né? E ela não consegue se conectar nesse mundo porque parece que esse mundo não lhe pertence. Tem outras pessoas que têm a energia da raiva, né? E essa é tão grande que é como se ela estivesse armada o tempo todo, né? É como se ela estivesse sendo atacada e para isso precisa se defender, né? E aí eu tô falando daquelas pessoas que geralmente escutam, né, que o mundo é uma selva e que para sobreviver precisa ser mais forte, porque na lei da selva sobrevive o mais forte que engole os mais fracos. E a gente tem aquela energia do medo, né? Que a energia do medo, ela pode parecer muito com a energia da raiva, porque o medo às vezes é tão grande que faz você ir para cima com tudo, né? E tomar atitudes às vezes inconsequentes, colocando em risco a sua vida ou a vida do outro. Ou o medo pode te travar, né? O medo é tão grande que a perna treme, a mão gela, a barriga dói, né? E aí você acaba não conseguindo fazer aquela ação certa porque você congela, né? Você para. E aí eu trouxe também aqui, gente, algumas questões em relação a sonho, né? E que sonho, quando a gente consegue entender um pouquinho como é que a gente funciona, quais são dessas três energias que predominam nas nossas ações, a gente consegue desdobrar nossos sonhos em objetivos, em metas, e aí a gente vai alcançando. E há quem fale, né, também que o mais importante não é só conquistar o sonho, mas é aquele trajeto, né? São as experiências que a gente vive, onde a gente consegue ir acumulando algumas lembranças, algumas memórias, algumas realizações. E cada passo desse, cada objetivo, cada meta, né, ela vai nos fortalecendo ou enfraquecendo, a depender desse desdobramento. E quando a gente olha para trás, aí a gente começa a perceber que algumas pessoas conseguem saborear cada momento desse, cada percurso, né, dessa trajetória para alcançar o sonho. E quando você realiza esse sonho, é como se você realizasse ele de forma mais plena. E há pessoas que focam tanto no objetivo final que elas esquecem de ir aproveitando a paisagem no meio do caminho, né, e acabam não aproveitando, não se nutrindo, né? E aí na realização desse sonho, quando esse sonho é realizado, ele não é pleno. Ele passa a ser apenas algo que eu tinha vontade de ter, que eu conquistei, mas que acabou. É como se a satisfação em realizar ela fosse muito rápida, né? É como se ao satisfazer esse sonho, ele não me bastasse. Eu já preciso logo ter um outro objetivo, ter um outro desafio, porque senão é como se eu parasse de viver, como se eu não existisse. E aí vive, né, nessa luta constante por estar realizando sonhos onde não se aproveita nem a trajetória, nem o caminho, e tampouco, né, consegue na plenitude absorver, desfrutar dessa realização. Então a gente tem aqui alguns tipos, não só de personalidades, mas a gente tem aqui alguns traços, né, de caminhos, né? Eu vou falar um pouquinho aí da minha personalidade, como eu me descobri, como eu me reconheci dentro do Eneagrama. A gente tem dentro do Eneagrama
9 tipos de personalidades. Esses 9 tipos de personalidades, eles são distribuídos em 3 energias dessas, né? A gente vai ter aqui as 3 personalidades, que aí eu estou falando do tipo 1, tipo 9, tipo 8, tá? Que essas personalidades são as personalidades movidas pela ação. A energia que vai estar por trás é a energia da raiva, que é o que vai impulsionar, que é o que vai direcionar, né? E aí a gente vai ter uma dessas personalidades, ela vai jogar essa energia, né, para fora, a outra ela vai reprimir essa energia e a outra vai neutralizar essa energia, vai parecer que nem sente, né, raiva. Eu vou ter as outras 3 personalidades que a gente está falando aqui da ilusão, né, e aí a gente vai ter aqui também, da mesma forma da ação e da raiva, a da ilusão ela vai introspectar, a outra vai jogar para fora e a outra neutraliza. E a gente chama os emocionais, né? O primeiro a gente chama da ação, esses emocionais. E a gente tem as outras 3 personalidades, né? Que essas 3, elas são a da razão, a da mente, da cabeça. Eu me identifiquei muito, né? Quando eu conheci o Enneagrama, com a energia da emoção. Então eu estou dentro, né, da tríade dos emocionais. E aí eu vou falar um pouquinho da minha personalidade do tipo 3, né? Que é o que a gente tem nas emoções, a gente tem o 2, o 3 e o 4. Então eu vou ter o tipo 2, né? Que esse vai jogar essa energia da emoção para fora. Eu vou ter o tipo 3, que é aquele que vai neutralizar a energia, ele é emocional, mas ele nem parece que é emocional. Ele vai ser confundido às vezes com da ação e com da razão, tá? Mas o que move ele realmente é a emoção. E a gente tem o tipo 4, que aí a gente está falando da emoção, que é aquele mais que introspecta. De todos os tipos do Enneagrama, eu diria para vocês que é o que tem a emoção mais aguçada, tá? E como é essa tríade, hoje eu vou focar nesses 3 tipos de personalidade e vou tentar passar para vocês um pouquinho como é que funciona esse esqueminha. Então, a Léa, quando a Léa se descobriu como tipo 3, né, que aí eu tô falando do que neutraliza a energia da emoção, que às vezes parece que nem sente, tá? Os tipos emocionais, eles buscam ser amados. Cada um vai ter uma forma de buscar, né, esse amor, tá? O tipo 3, em algum momento, né, da vida dele, ou na geração, ou até os 7 anos de idade, ele não se sentiu, vamos falar assim, ele não sentiu amor, tá? Imagina aquela mãe que ficou grávida, né? E ela não sabia que estava grávida, mas a criança já existia, estava lá no útero sendo germinada. Como ela não sentiu que era amada, é como se ela não tivesse tido esse contato desse amor materno, tá? Como ela não teve esse contato desse amor materno, ela fica com esse vazio. Quando a mãe descobre que estava grávida, o que ela faz? Ela volta as emoções e a atenção dela toda para aquele bebê. Quando ela volta as atenções toda para aquele bebê ele sente aquele amor, mas ele entende que aquele amor só veio depois. É como se ela não tivesse nascido ou ter sido idealizada com amor. O amor ele só vai vir se ela fizer algo. Então a gente vai ter aí uma criança que cresce como adulto buscando sempre esse amor e acreditando, tem uma crença, né, de que o amor ele só vai vir se fizer algo, né? O tipo 2, que é o tipo que joga, né, essa energia, esse campo das emoções para fora, é um tipo que, diferente do tipo 3, que ele não teve esse primeiro contato, ele não sentiu esse amor, ele teve um amor abundante, né? Então, assim, imagina aquela criança que foi muito amada, né, que todo dia o pai ou a mãe chega em casa, o filho tá ali esperando, ela chega, abraça, acolhe, coloca no colo, né, conversa com a criança. Então todo dia a criança fica esperando esse amor. Então é um amor que ela já sente, um amor abundante, sempre foi amada, sempre foi idealizada, né? A mãe sonhava em engravidar, engravidou, então desde o primeiro dia que estava grávida já vem muito amor. Mas um dia, imagina aquele pai, aquela mãe que vai chegando em casa, aquela criança está naquela expectativa daquele aconchego. Só que a mãe ou o pai, né, a figura paterna ou materna, chega em casa, a criança, uma dor de cabeça, um problema muito grande, um trânsito cruel, cansada, esquece da criança.
E aí ela entra dentro de casa, passa, a criança esperando aquele amor, naquela expectativa, só que ela passa direto. Aí vai, né, no quarto, toma um remédio, toma um banho, melhora, né? E aí depois ela retorna e ela dá aquele aconchego que ela sempre dá para a criança, mas não foi na hora que a criança estava esperando. Então, para a criança, o que acontece naquele momento? É como se ela tivesse sentido que rejeitada. Em algum momento ela tinha um amor abundante, esse amor de alguma forma faltou e ela começa a se sentir, não é nem culpada, mas ela sente como se ela precisasse fazer algo para ter aquele amor, ela precisasse ser boa, precisasse agradar, porque ela fica imaginando que ela deve ter feito alguma coisa ruim que desagradou o pai ou a mãe, por isso que aquele amor não vem. Cria, né, e desenvolve um adulto, onde esse adulto, para conseguir esse amor, ele consegue entender que ele precisa estar agradando todo mundo, né? Precisa estar, eu vou usar aqui o termo, bajulando, adulando. Então, porque se não fizer isso, não vai ter esse amor que é o que rege, né, o comportamento dessa pessoa. E a gente vai ter um outro tipo, né, que aí dentro ainda do campo dos emocionais, que é o tipo 4. O tipo 4 é aquele tipo também que teve um amor parecido com o da criança do tipo 2, que foi esse amor abundante. Em um momento esse amor faltou, mas ela entende, ela compreende que é como se ela não merecesse aquele amor todo, como se ela não tivesse direito àquele amor. Então a gente tem aqui 3 tipos, né, eu vou colocar de experiência de infância. A gente vai ter a experiência de infância que não teve contato com amor e aí ficou com vazio, é como se ela não tivesse sentido. Eu vou ter a criança que teve um amor abundante, em algum momento esse amor faltou e ela se sentiu, né, rejeitada e sentiu que precisava fazer algo para ter esse amor. E eu tenho aqui uma outra criança, né, que ela também teve esse amor abundante, em algum momento esse amor faltou e ela entende que por mais que ela faça, ela não merece esse amor. Como se ela fosse um adulto que ela não merecesse esse amor e cresce com um vazio muito grande, né? Para mim, entender e me identificar com o tipo 3 dentro do Enneagrama dos emocionais, que é o que não teve contato com o amor, foram 2 anos eu diria, de negação. Por que de negação? Porque para mim era difícil eu estar entendendo que tudo que eu fazia tinha algum interesse, né? E era um interesse genuíno e emocional. E eu sempre fui muito prática na minha vida, tanto pessoal quanto profissional, e muito lógica, né? Por outro lado, eu sempre percebi que tudo que eu tinha de alvo, né, para mim era muito claro o caminho para me conquistar. E eu não conseguia entender porque que as outras pessoas não conseguiam chegar lá, né, de uma forma mais rápida. Sempre tinha algo que era muito trabalhoso. Então, assim, as pessoas, é como se eu falasse e as pessoas não estivessem tendo clareza, né, de como chegar naquele objetivo. E eu comecei a entender, dentro do campo das minhas emoções, né, do meu crescimento aí, pessoal e até profissional, que todas as minhas conquistas, elas não bastavam, né? Então, eu sempre fui uma pessoa que sempre trabalhei muito, né? Sempre foquei muito nos meus objetivos, não conseguia dar valor a algumas questões sentimentais, né? Não tinha, chegava até a ser um pouco impaciente com algumas pessoas que eram mais melancólicas, né? Que eram mais emocionais, porque eu sempre via o mundo com a minha lente de que, primeiro, as emoções elas atrapalhavam, sentir muito atrapalhava. Ficar sentado, né, fazendo nada ou não fazendo nada, né, para mim era incômodo. Por que era incômodo? Porque era perca de tempo, né? Eu sempre precisava estar ocupando o meu tempo com algo que gerasse valor para alguém ou para mim. E isso eu paguei um preço muito, muito alto, né? Eu diria não do ponto de vista de conquista, porque realmente eu me considero uma pessoa que conquistei muitas coisas e muitas coisas muito jovem, tanto na vida pessoal como profissional. Fui mãe jovem, com 19 anos, né? Casei com meu primeiro namorado, já estou com 34 anos de casada, me considero uma pessoa feliz na minha vida pessoal, feliz no sentido de ter conseguido conquistar uma família, né? Hoje eu tenho um neto, tenho um pai, tenho mãe, tenho um irmão. Sempre dei valor a essas coisas, isso sempre me fortaleceram.
E na vida profissional também. Então, assim, fui estagiária durante 20 dias, fui coordenadora, né, assumi o cargo de gestão com 20 e poucos anos, né, cheguei a ser diretora com 30 e poucos anos. Então, assim, tive, para muitas pessoas, isso sucesso profissional, né? Mas nunca usufruí daquilo que eu falei logo no começo, quando a gente começou aqui, né, a estar fazendo essa gravação. Eu não usufruí, gente, o trajeto. Eu não consegui, né? Hoje eu diria para vocês que eu desfruto mais da minha caminhada até meu objetivo e meu sonho, né? Eu lembro muito bem quando eu tive um sonho que era engraçado, que era um sonho de criança, de ter uma casa de vidro. Imagina, né? E a casa tinha que ser toda de vidro, iluminada, muito bonita, uma piscina na frente. Tinha tudo na minha cabeça muito materializado, né? E meu marido falava assim, filha, como é que você vai fazer uma casa de vidro? Eu disse, amor, como é que vai ser? Eu não sei, mas eu vou construir. E a gente trabalhou muito, né? Teve os meninos e a gente construiu. Meu filho menor, que hoje já tem 21 anos, ele tinha 3 anos quando a gente estava dentro da piscina, brincando com ele, olhando para a casa de vidro, né? O sonho realizado. E aí eu comecei, naquele dia, sem ainda ter a sabedoria, nem entender muito o porquê, eu comecei a ver que aquela casa estava ali construída, mas já não significava mais nada para mim. Era como se eu já tinha conquistado, já estava tudo ok, eu já partia para um próximo sonho, para um próximo objetivo, né? E para mim o que era valor, era as pessoas olharem e dizer, né? Poxa, a Léa conquistou tudo muito novo, a Léa conquistou tudo muito novo. Era uma forma que eu tinha de ser percebida, de estar viva, né? É algo assim, eu não sei se muita gente ou algumas pessoas conseguem se identificar, mas para mim existir no mundo, eu preciso de alguma forma ser útil. Isso é uma necessidade que eu tenho. Hoje eu consigo ter essa utilidade na minha vida pessoal e profissional, mas eu desfruto um pouco mais das pessoas que estão ao meu redor, né, da minha família e mais um contato comigo, né? Então, assim, o que eu posso trazer para vocês é que quando a gente tem, né, o conhecimento, é como se a gente tivesse uma liberdade, como se a gente se libertasse, né, de algumas armadilhas, de algumas amarras, é como se a gente começasse a enxergar, né? E a gente começa a perceber que o fato da outra pessoa pensar diferente de mim, ou ver o mundo diferente de mim, ela não é melhor ou pior do que eu, né? E às vezes eu tinha tinha, ainda tenho, né? Porque a gente não deixa de ser quem a gente é, mas hoje com muito mais consciência, mais de ficar julgando o outro por ele ver algo diferente de mim, ou por ele buscar um caminho diferente do meu. Então eu acredito muito que quando a gente se conhece, quando a gente tira um tempo para fazer essa introspecção, para se desenvolver, né, através do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, a gente começa a se acolher, a se aceitar do jeito que a gente é, com todas as coisas, né, boas, com todas as virtudes, mas também acolhendo todos os defeitos, né, que é comum do ser humano. E a gente começa a entender que não existe verdadeiramente ninguém pior ou ninguém melhor, tá? Eu vou dar aqui um intervalozinho pra gente ouvir aqui nossos patrocinadores e daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho para vocês, né, mais de como é ser um tipo 3 do Eneagrama, tá bom? Até já. Então vamos nós aqui, né, gente? Então, a minha, né, eu falei um pouquinho aqui do meu tipo 3 que eu tô falando pra vocês, mas aí eu vou tentar fazer aqui um esqueminha. Então, pra mim ser quem eu sou, né? Eu fui idealizada e fui pensada e cheguei nesse mundo aqui com 3 centros de inteligência, ou de pensar, sentir e agir, né? Na ordem, né? E pra mim ser mais assertiva e ter a ação certa, eu deveria seguir a ordem de eu primeiro penso, depois eu preciso sentir e depois é que eu vou para a ação, né? Algumas pessoas elas pensam, mas elas não sentem, parece que não sentem e muitas vezes elas não agem, ficam muito no campo do pensar. No campo do sentir, que aí é onde eu me encontro, onde eu me identifiquei, é aquelas pessoas que sentem muito, né? E às vezes esse sentimento ele pode ser tão grande que ele pode estar atrapalhando. E aí a gente tem as pessoas da ação, que são aquelas pessoas que agem,
que parece que não pensam e nem sentem, né? Mas aí vamos focar um pouquinho na minha experiência de infância, que foi uma experiência de, em algum momento da minha vida, eu não senti um amor, né? Como se eu não tivesse sentido amor, não tivesse contato com esse amor, e eu não consegui desenvolver esse músculo, né, do sentimento. E aí possa parecer ou passar a impressão de ser uma pessoa mais fria, mais objetiva, né? Por não ter tido esse contato com esse amor. O primeiro contato que a minha criança teve com o amor, né, o que ela percebeu? Ela percebeu que para ter esse amor ela precisava fazer algo, né? E aí faz com que eu caia em algumas armadilhas. E eu ter a consciência dessas armadilhas, ela faz com que eu quebre esses modos operantes e volte de novo para a minha essência, que é primeiro eu penso, depois eu sinto e depois eu faço. Que aí eu começo a perceber e a valorizar as pessoas também que estão próximos a mim, né? Quando eu caio nessa armadilha, eu acabo caindo também numa fixação mental, numa verdade minha. Isso de forma inconsciente, né? E aí eu começo a entender que para mim existir eu preciso realizar. Eu preciso ser alguém que entregue alguma coisa. E tem que ser alguma coisa muito grande, alguma coisa significativa, alguma coisa de impacto, né? E isso tudo, né? Isso tudo é alimentado pelo quê? Para se sentir viva. Então, eu, Léa, personalidade tipo 3, para mim me sentir viva, eu preciso me sentir útil, eu preciso estar fazendo alguma coisa o tempo todo. Vamos imaginar, gente, um vidro, né? Onde esse vidro, ele é bem limpinho. Quando ele está bem limpinho, que aí ele está entre uma sala ou outra, ou entre um local e outro, quando você olha, né, por esse vidro, é como se ele não existisse. Então, a sensação do tipo 3, se ele não estiver fazendo nada, é como se ele fosse esse vidro. É como se ele fosse invisível, né? Quando a gente tem um vidro que ele está muito limpo e invisível, que a gente boceja nele, né, faz assim nele, ele mancha um pouquinho. Só que essa mancha, ela desaparece muito rápido, são questões de segundo, né? Então, é como se o vidro ele existisse só naquele segundo. Então, a sensação do tipo 3, quando ele não tá com essa manchinha, é como se ele não existisse. Então, vocês imaginam uma pessoa que ela vive por muito tempo, todo o tempo tendo que estar manchadinho, como esse vidro, né? Então, ela tá todo o tempo fazendo assim, ó. Então, ela cansa. Então, o tipo 3 é muito comum, a personalidade tipo 3, ela não parar nunca. Por que ela não vai parar nunca? Porque ela precisa existir. Ela precisa desse sentimento, né? Ela precisa, é um vazio que existe, que ela só preenche em estar executando alguma coisa. Então, geralmente, as personalidades tipo 3 são pessoas que trabalham muito, né? Que têm muitas vitórias, que conquistam muito. Tipo 3, geralmente, ele nunca vai querer ser terceiro, segundo, ele sempre vai trabalhar para ser o primeiro. Por quê? Para estar em evidência. Tipo 3 também é aquela pessoa que algumas, né, pessoas se identificam, depois a gente vai perceber que a gente vai ter 3 formas da personalidade 3 se manifestar, né? A gente vai ter 3 tipos de pessoas. E depois se vira em 27, aí a gente vai começar a entender a individualidade de cada tipo 3. Nenhum tipo 3 é igual ao outro. Ou seja, nenhum de nós somos iguais, né, a nenhum dos outros. Então, eu, Léa tipo 3, eu já consegui me compreender e entender que para mim existir eu preciso fazer algo, eu preciso ter algo que contribua na vida do outro, na minha vida, ou no universo, ou no mundo. E tem que ser algo grande e impactante. Então, para mim, não bastava, hoje eu já me permito, a sentar numa cadeira, numa praia e desfrutar a beleza do mar. Daí já eu tenho alguns outros tipos de personalidade que isso é muito bom, né? Salutar, é alimento. Para mim, não. Para mim, isso era sofrimento. Por que era sofrimento? Porque era perda de tempo. Eu podia, ao invés de passar 1 hora contemplando o mar, sendo útil, tendo algum outro tipo de utilidade. Para mim, ler um livro, né, era muito fútil, alguns livros. Então, livros que eu lia tinham algum interesse, né, sobretudo de me desenvolver. Então, assim, eu precisava ler um livro e daquele livro tirar alguma coisa e entregar algo. Não só para me preencher, não só mas para o mundo e para as outras pessoas. Tipo 3, tá, gente? Geralmente, dentro do ambiente organizacional, é aquela pessoa que
a meta foi dada, ela vai cumprir. E ela tem um talento, né, a personalidade, de envolver outras pessoas, né, para a entrega daquele resultado. Como é que ela faz isso? Né? Como é que a personalidade faz isso? Ela consegue passar aquele objetivo para o time começa a ter aquele objetivo como se fosse dele, como se fosse quase uma hipnose, né? Então aquele objetivo não passa mais a ser só da personalidade, passa a ser dela e da equipe dela. E aí, certamente ela vai atingir. Por quê? Porque ela é como se usasse as pessoas em prol daquele objetivo, que agora não é mais só dela, não é comum, é da empresa. Né? Geralmente são pessoas, né, que são campeãs, né? E aí quando a gente vai para o mundo do esporte, são aquelas pessoas que têm uma inquietude com a vitória, né? E que não valoriza o percurso, mas valoriza o final. Então para ela, eu vou colocar aqui mais ou menos como um tipo trail, dar um exemplo aqui meu, né? Quando eu entrei numa empresa lá atrás que eu fui, né, no comecinho da minha carreira, eu devia ter uns 16 anos, estagiário. Quando eu estava no estágio, eu só estagiei 20 dias, né, e é isso que eu vim entender agora, depois, né, do conhecimento, que eu olhava para outras pessoas, eu não conseguia compreender, porque para mim eu era diferente, porque que eu tinha um estágio, aquela pessoa já era tipo uma analista. Então aquilo ali, para mim, eu foquei naquilo e eu fui começar a entender o que eu precisava fazer para ser analista. E quando eu vi que precisava ter um caminho muito grande, né, vamos dizer assim, tinha que ter no mínimo 2 anos de experiência, no mínimo, tinha algumas qualificações, tinha que ter faculdade, ainda estava terminando o ensino médio, né? Aí eu fui entender o que é que eu poderia entregar que fosse substancialmente maior do que ter isso que ia levar muito tempo. E aí eu comecei a perceber que se eu dominasse um sistema que tinha na empresa, que era um ERP, eu conseguia me destacar dos demais, então eu ia encurtar esse caminho. E aí o que foi que eu fiz, né? Eu peguei o manual do sistema, eu dormi com esse manual, eu acordava com esse manual. Em 10 dias eu já estava fazendo quase com a programação dentro do sistema. E aí eu fui promovida, eu fui a analista mais jovem e a única da empresa que não tinha nível superior, né? Mas com 20 dias eu já estava, né, na posição. E aí a minha vida sempre foi assim, então tudo muito precoce e tudo muito rápido e tudo muito corrido. Quando eu cheguei na posição de analista, para mim já não bastava, eu já tinha conquistado, então eu já queria outra coisa. E passei por muito tempo, né, hoje ainda passo em alguns momentos, né, tendo essa cobrança de sempre ter que ser melhor em tudo que eu faço, porque se eu não for melhor, né, eu não vou conseguir ter o êxito. É como se eu não conseguisse, de alguma forma, fazer uma entrega substancial na empresa que eu trabalho, ou dentro da minha família, se eu não conseguisse referência, vocês imaginam que é como se eu não tivesse valor? Como se... as pessoas falam assim, mas é muito bom ser campeã. O preço que se paga para você ficar no pódio o tempo todo, só sabe quem fica, né? Eu costumo falar assim, se você quer conquistar uma casa e você desfruta essa casa, isso é maravilhoso. Eu diria que isso é muito mais felicidade do que eu que conquistei minha casa, linda e maravilhosa, não usufruí nem da casa e nem do processo da conquista da casa, né? Então, o preço que eu pago, o que eu paguei para ser um tipo 3 foi muito alto. Hoje eu me considero uma pessoa muito mais realizada. Hoje eu consigo valorizar, né, as pequenas conquistas ao longo da minha caminhada. Então, assim, hoje, né, eu acabei de adquirir com minha família, meus filhos, né, um terreno no Porto das Dunas, e eu estou usufruindo cada tijolo que é colocado na construção. Olha, para mim isso fez uma diferença muito grande, porque hoje eu me sinto mais leve, né, eu diria que eu me sinto mais livre, né, dessa obrigação de sempre ter que ser a melhor. Então eu precisava ser a melhor mãe, a melhor irmã, a melhor chefe, a melhor... Então você querer ser sempre o melhor em tudo, isso causa um sofrimento muito grande, né? O fato de... eu nunca me dei bem com perca, qualquer tipo de perca, né? Perder para mim, no meu dicionário isso não existia. Hoje não, hoje eu já lido melhor. Então assim,
Hoje eu já percebo que não tem nada que me faça inferior por ter alguém melhor do que eu em alguma coisa. Mas por muito tempo eu me cobrei muito de sempre ser a melhor, de sempre estar em destaque, né? E não era um destaque, vamos dizer assim, mais um. Para mim, eu nunca me permiti ser mais um, né? Eu sempre quis ser única e diferente de tudo. Então, assim, era a filha que teria que dar exemplo para todo mundo. A esposa, né, que fosse sonhada. A profissional que toda empresa quisesse ter no seu time. E isso reverberava nas pessoas que se relacionavam comigo. Por quê? Porque o meu time tinha que ser composto com pessoas campeãs. Então imagina o dano que eu não fiz aí num monte de gente, né? Até eu ter essa consciência. Então a pessoa, gente, ela teria que entregar mais do que o que ela conseguisse. Por quê? Porque ela teria que ser campeã. E ser campeão não é fácil. Então assim, não é fácil por quê? Porque eu diria para vocês que vocês subirem e chegar no pódio é mais simples, porque você chega, mas você se manter lá é mais difícil. Por quê? Porque você sempre tem que ter uma luta muito grande em ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, né? Eu me identificava muito com o Bernardinho, que era o técnico, né? Eu acho que se ele não for tipo 3, ele é um forte candidato. A gente não tá aqui, né, para rotular ninguém, porque cada um sabe o que ele motiva. Mas eu lembro que o time, né, de voleibol, ele chegou a ser o Green Time, né? Era um time que ganhava todas as ligas, era um time campeão. E o time, ele se esforçava muito, né? Ele treinava muito. E toda vez que eles ganhavam a liga, ganhavam o campeonato, o Bernardinho olhava pro time, em vez de relaxar e desfrutar da vitória, vamos dizer assim, né? Da conquista, do título, ele chegava pro time e dizia assim: olha, se hoje a gente acordou 7, amanhã a gente tem que acordar 6 para treinar. Por quê? Porque o adversário vai treinar mais do que nós. Então, se a gente não acordar amanhã mais cedo que acordou hoje, a gente vai perder a próxima liga. Então, ele não chegava, né, a desfrutar aquele momento. Por quê? Porque ele já estava preocupado no próximo. Então, eis aqui, gente, uma pessoa, né, que se identifica com isso. Então, a minha vida, por muito tempo, acho que, e ainda hoje, ainda caio nessa armadilha, sempre foi de buscar essa excelência, né? E buscar essa excelência, né, eu cheguei a perder algumas coisas nessa trajetória, né? E hoje eu consigo, com muita clareza, né, com muita consciência, valorizar mais as pessoas que estão ao meu lado, a me valorizar, a me permitir de repente tirar um segundo, um terceiro ou um quarto lugar em alguma coisa e tá tudo bem. Por quê? Porque hoje, para mim, é mais leve aceitar que eu posso me permitir a não fazer nada de vez em quando. Isso não vai me desmerecer em algum momento. Que contemplar uma praia, né, um dia, isso faz parte do meu alimento, de um lado meu espiritual, que antes eu negligenciava, né? Que para mim existir, eu não preciso estar todo o tempo tendo que dar satisfação a todo mundo. Que existe alguém que eu preciso cuidar mais do que mostrar para os outros que eu sou capaz, que seria para mim. Então hoje para mim já me basta saber que eu tenho, né, as competências, que se eu quiser qualquer coisa, assim como qualquer pessoa, independente de ser tipo 3, 2, 1, 9, qualquer tipo de personalidade, se ela quiser, ela pode conquistar. É só a questão de se dedicar, né? É a questão de fazer escolhas. E também, se não escolher fazer, gente, também tá tudo certo, né? Que a felicidade, ela é muito mais do que coisas materiais. A felicidade, ela vai muito mais de uma paz que você tem consigo, né? Então, se eu estou leve, se eu estou tranquila, se eu tenho uma segurança, seja ela, né, para mim hoje, vale mais do que algumas conquistas que antes eu vivia nessa busca incansável, né? Nem para parecer, porque eu acho que às vezes era muito mais, mesmo que não seja, mas parecer ser, já bastava. Por quê? Porque os outros reconheciam. Só que eu comecei a perceber que isso impulsionava, isso inspirava. Tinha muitas pessoas que queriam ser igual a mim ou que querem
ser igual a mim, que aí um recado que eu vou dar para vocês, eu não quero ser igual a ninguém. Se conheçam, se valorizem, que você é a melhor pessoa que pode existir no mundo. E isso é a individualidade, né? Que não existe ninguém melhor ou pior. Existe aquele mais desenvolvido, aquele que detém uma sabedoria maior, aquele que consegue esse autodesenvolvimento e que, independente de como você vê o mundo, da lente que você coloca, se o mundo é azul, é amarelo, é verde, né? Não existe uma verdade maior do que a outra. Né? E eu saí um pouco também dessa questão da dualidade, né? Eu era muito dual. Né? Às vezes ainda sou, porque como eu disse, a gente não deixa de ser quem a gente é, mas a gente amadurece e cresce em cima do que a gente é, com consciência, né? Mas pra mim não existia esse negócio de meio termo, ou era certo ou era errado, ou era bonito ou era feio, né? Hoje eu já consigo perceber que essa questão da verdade e da mentira depende do lado que você tá, né? E do que é certo e do que é errado também depende da forma como você vê. Algumas pessoas olham, né, por um tempo nublado, né? E dizem assim, poxa, como o tempo tá triste. Olha só o que ele viu. Ele viu uma tristeza num tempo nublado. Tem gente que vai olhar para o mesmo tempo nublado, vai estar no mesmo espaço e vai dizer assim, que tempo romântico, que tempo bonito. Então, assim, é a lente que tá, né, nos nossos olhos que vai ditar como a gente vê o mundo, como a gente vai se comportar em relação a ele. E um aprendizado também, um outro aprendizado muito grande que eu tive, que eu gosto de passar, né, é que a gente não controla, né, o que vem de fora. Não dá pra gente controlar. Né? A gente viu aí durante a pandemia quantas pessoas, quantos super-heróis, quantas Mulheres Maravilha, né? Quantas pessoas que tinham muito dinheiro, né, se foram e o dinheiro não comprou um ar para respirar. Né? O dinheiro, o dinheiro, você numa cama do hospital, eu diria para você, é como quando você vai valorizar que a saúde, né, ela é mais importante do que qualquer outra coisa, porque você pode conquistar qualquer coisa se você tiver saúde. E se você tem domínio e consciência de quem você é, gente, aí o mundo é seu. Porque você vai se sentir tão forte, tão fortalecido, né, que não vai ter nada de fora que vai conseguir entrar e te interferir no como você vai se comportar. Então, o que eu queria trazer para vocês não culpem os outros, não culpem o mundo, não culpem Deus, né? Que às vezes a gente fica indignado, né? Para quem tem fé em Deus, com algumas coisas que acontecem. Mas acolham e aceitem, porque muito mais importante do que o que vem de fora para te atingir é como você vai receber, acolher isso e vai devolver isso para o universo e para o mundo. E quanto mais cheios de si você está, com toda a simplicidade, com toda a humildade, né? Menos espaço você vai dar, nem na sua cabeça, nem no seu corpo, no vazio que você possa ter, para as coisas que vão te levar para algo que não é significativo, que não tem importância, né? O que eu estou querendo dizer? Vou dar um exemplo prático de hoje. Hoje, a gente tinha aqui, não vou falar aqui o nome, mas um alto executivo que ia vir para estar conversando com a gente, falando da sua história, da sua inspiração, da sua infância, como a gente tem feito, e a gente vai continuar. A próxima semana a gente vai estar trazendo aqui uma guerreira, uma mulher que eu admiro muito, né, que ela hoje ela é proprietária de um dos maiores escritórios de advocacia aqui do estado do Ceará e já presta serviço no país. Ela vai estar contando um pouquinho, né, da história dela, isso inspira a gente. Mas a gente precisa buscar essa inspiração dentro, né? É dentro e valorizando quem a gente é, se conhecendo, tá? Por quê? Porque aí hoje eu ia receber esse alto executivo. Aconteceu esse imprevisto que ele não conseguiu controlar, como eu falei, a gente não controla, então ele adoeceu. Tá no hospital. Né? E para ser mais sincero, tá na UTI. Aí eu digo para vocês, né? Qual era o controle que ele tinha sobre a vida dele? Qual era o controle que a Leia tinha de hoje estar aqui conversando com ele? Nenhum. A gente tinha uma programação, né? A gente estava planejado. Mas nem sempre o nosso planejamento, nossa programação vai sair como a gente deseja. Mas a gente não pode reclamar, porque a gente tem que fazer agradecer. Por quê? Porque aí a gente está tendo uma oportunidade de perceber que o que vem de fora a gente não controla. E que o amanhã não nos pertence, tá? E aí eu tinha duas opções. Quais eram as opções que eu tinha? Não fazer o programa, porque a pessoa, né, não veio, estava doente, e era justificável, porque está na UTI. Ou aproveitar o espaço e continuar o programa
né? De uma outra forma, com um outro tema, mas não deixar desassistido nem os ouvintes e nem as pessoas que esperam por essa terça-feira para ouvir alguma coisa do que a Lea trouxe, né? Isso aconteceu também na semana passada, onde eu estava na Europa, e eu ia entrar online e acabei não deu para entrar, porque o fuso horário lá é louco, né? Eu costumo falar que eu ainda estou vivendo o fuso horário lá, então 8 horas aqui, lá era 11 horas da manhã, eu estava acordando meio-dia, dormindo 3 da manhã, foi uma confusão eu na Europa. Mas o que eu estou trazendo aqui para vocês é só essa questão de como a gente não deve se pegar e nem se desesperar por algo que não está sob o nosso controle, né? Que é muito mais fácil quando a gente consegue olhar pra gente e se controlar. Gente, se a gente conseguir melhorar um pouquinho cada dia de quem a gente é, diretamente a gente já consegue, né, de alguma forma melhorar nosso ambiente, quem está ao redor, tá? Então é isso que eu trouxe para vocês, um pouquinho de mim. Vou intercalar, próximo ano a gente está fazendo uma programação top para o Executivo 1A, onde eu vou estar trazendo não só o executivo para estar falando das inspirações dele, mas estar falando de quem já teve contato com o Enneagrama, com a sabedoria e o que isso trouxe de benefício na vida dela, né? E por que ela valoriza hoje o autoconhecimento e está muito mais voltada para dentro do que para fora. Então eu trouxe para vocês aqui um pouquinho de como essa sabedoria ela vem tendo um significado diferente na minha vida, como eu tenho que me comportar a partir dela, né? Não para que vocês sejam igual a mim, mas para que vocês se aceitem e sejam iguais a vocês. Porque vocês são especiais. Cada um de vocês tem um propósito nesse mundo e se cada um de nós nos desenvolvermos no melhor que a gente é, o complemento desse melhor, a gente vai ter aí um mundo muito melhor para a gente viver, uns relacionamentos melhores e duradouros, esse tão sonhado sucesso pessoal e profissional, a partir de dentro, nunca de fora. Então, para hoje é isso que eu trouxe para vocês. Desejo aí uma excelente semana para nós, né? Estou ainda aqui um pouquinho nos fusos horários da Europa e do Brasil, mas está dando certo, né? Queria finalizar aqui com meus patrocinadores, né? Os meus parceiros de negócio, né? A gente está fechando aí uma programação muito bacana para o Executivo no próximo ano, muito nessa pegada, né, de valorizar realmente a pessoa, não só a posição que ela ocupa no mercado, na sociedade, mas quem ela é de verdade, trazer essa essência e trazer mais para vocês, né, pitadinhas, vamos dizer assim, gotinhas de Enneagrama, cafés com Enneagrama, para que eu consiga disseminar ao máximo essa sabedoria que tem feito muito sentido e tem me melhorado muito enquanto pessoa. Um abraço fraterno, né, e um beijo no coração de cada um e até terça-feira.